Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise aqui com a gente. Hoje o papo é sobre pós-operatório. Sabe aquelas complicações que podem aparecer? A gente vai focar nisso, entender o que fazer logo de cara. Nossa base é o material de uma palestra médica bem interessante sobre o assunto. Então, qual a nossa missão aqui? É descomplicar os problemas mais comuns depois de uma cirurgia, tipo coração acelerado, febre, falta de ar, até confusão mental. E ver os primeiros passos, sabe? Diagnóstico, manejo inicial, o essencial mesmo para quem está começando a lidar com isso. Para a gente começar, a fonte traz uma situação que dá aquele frio na barriga, né? O residente sendo chamado correndo para o quarto por causa de taquicardia sinusal no paciente. Quer dizer, o coração tá rápido, mas o ritmo tá normal. Vamos entender por que isso já liga um alerta. Começando então pela taquicardia. É comum, a gente sabe, mas sempre preocupa um pouco. A fonte até comenta o receio que isso dava. Por quê? Um coração um pouquinho mais rápido já causa essa ansiedade toda? Olha, o que pega mesmo é a lista de possibilidades. É uma lista enorme. Pode ser só dor, que é super comum, né? Acabou de operar, mas aí entra infarto, embolia pulmonar, meu Deus, hipovolemia, te perdeu sangue ou líquido, infecção começando, sangramento que a gente não está vendo, falta de oxigênio, que é a hipóxia, até abstinência de álcool ou o início de uma sepse. Então, você tem que pensar rápido e descartar tudo isso. Por isso, a atenção, sabe? Não é só, tá rápido. É um sinal de alerta mesmo. Nossa, entendi. É a variedade que assusta. Desde dor, que é esperado, até um risco de vida iminente. E já que você falou de causas graves, como taquicardia e falta de ar juntas, vamos para a embolia pulmonar, AEP. Quais são os fatores de risco ali no pós-cirúrgico? Formar coágulo lá na perna, a trombose venosa profunda, a TVP. Aí esse coágulo pode soltar e parar no pulmão. Por isso que a prevenção com anticoagulante, a tal da profilaxia farmacológica, é tão importante. Às vezes começa antes mesmo do corte. Aquelas meias ou botas de compressão ajudam, mas não substituem o remédio em quem tem risco maior, tá? E se a suspeita de EP aparece? Como é que a gente investiga melhor? Um exame-chave aí é a gasometria arterial. Ela geralmente vai mostrar a hipóxia, né? Oxigênio baixo. Mas a dica de ouro da fonte, o que chama muita atenção, é a hipocarbia, o CO2 baixo no sangue. Isso acontece porque o paciente com EP sente falta de ar e, instintivamente, começa a respirar mais rápido, mais fundo. Tenta compensar. Essa hiperventilação acaba lavando o CO2 para fora. Então, achar hipóxia junto com hipocarbia, a suspeita aumenta bastante. Hipóxia com hipocarbia, anotado. É um padrão para ficar de olho. E o tratamento, se confirmar a IP? Bom, o corpo até tenta dissolver o coágulo sozinho, mas a gente dá uma força com a anticoagulação sistêmica. Tem dois objetivos principais, né? Primeiro, não deixar formar mais coágulo, nem o que está lá crescer, nem na perna, nem no pulmão. E segundo, ajuda a diminuir a inflamação que o coágulo causa ali no pulmão. Entendido. Saindo da EP, mas ainda falando de coisa séria. Infarto do miocárdio, IM, no pós-operatório, a fonte chama atenção para uma coisa crucial. A apresentação pode ser diferente do clássico. Exatamente. Isso é, muito relevante na prática. Aquela dor no peito típica do infarto. Pode não ter. Ou pode ser confundida com a dor do corte da cirurgia, entende? O paciente pode ter só enjoo, suor frio, ou a própria taquicardia ou falta de ar que a gente já falou. É por isso que a avaliação antes da cirurgia tenta ver esse risco. Mas se a suspeita aparece depois, aí o eletrocardiograma, o ECG, e a dosagem de troponina são, essenciais. O ECG pode mostrar alterações específicas, onda T muito alta, supra de ST, onda Q nova. E as troponinas sobem quando o músculo do coração sofre. São exames baratos e que ajudam demais. E se detecta o IM? Qual a primeira atitude? A conduta inicial costuma seguir aquele esqueminha MONA, sabe? M de morfina, para dor e ansiedade, O de oxigênio se precisar, N de nitroglicerina para dilatar as artérias e A de aspirina, o AS. E hoje em dia a gente entra logo com estatina também, porque já se mostrou que ajuda a diminuir a mortalidade no hospital. Certo. Mudando um pouco o foco, mas ainda num sinal vital que preocupa,
A febre. Assim como a taquicardia é super comum, mas pode ser sinal de problema. Como a fonte sugere pensar na febre olhando para o tempo que passou da cirurgia? A linha do tempo ajuda muito a raciocinar, sim. Logo nos primeiros dias, dia 1, dia 2, a causa mais batida de febre é a atelectasia, aquelas áreas pequenas do pulmão que colabam, fecham. Conforme os dias passam, aí a gente começa a pensar mais em outras coisas. Pneumonia, infecção urinária, a ITU, né? Principalmente se o paciente está com sonda, até a TVP pode dar uma febrinha. E não pode esquecer das coisas que ficam lá dentro. Catéter venoso, a própria sonda da bexiga, tela de hérnia, prótese de osso, tudo isso pode ser foco. E as infecções da própria cirurgia, as ISCs. Isso, as infecções de sítio cirúrgico. As mais na pele, superficiais, podem aparecer mais cedo. Mas as lá dentro, profundas, tipo um abscesso no abdômen depois de operar a barriga, essas geralmente levam uns dias para dar as caras, para aparecer clinicamente e para a gente conseguir ver um ultrassom ou tomografia, sabe? Por isso investigar com imagem faz mais sentido lá pelo quarto, quinto dia. Mas um alerta importante que a fonte traz. Se aparece uma infecção muito rápido, nas primeiras 24, 48 horas, e o paciente está mal, está tóxico, tem que pensar naquelas infecções necrotizantes. São raras, mas, nossa, são gravíssimas, precisam de cirurgia urgente. Isso só reforça. Tem febre no pós-operatório, tem que ir lá examinar a ferida. Sempre. Examinar a ferida sempre. Anotado. Agora, outra ligação que dá um gelo. A enfermagem avisa que a saturação do paciente caiu. Oxigênio baixo. O que pode ser essa hipóxia? Várias coisas podem estar acontecendo aí. Uma causa bem comum é a respiração curta por causa da dor. O paciente evita respirar fundo para não doer o corte. A gente chama isso de splinting. É uma respiração meio de proteção, superficial. Isso leva à atelectasia. O próprio fato de ficar deitado muito tempo, mesmo que pouco, já causa atelectasia nas partes de baixo do pulmão. Por isso a gente insiste tanto para levantar e andar logo. Pneumonia é outra possibilidade, claro. Menos comum logo de cara, a não ser que já tivesse alguma coisa antes. E, de novo embolia pulmonar. Mesmo que não seja a causa mais provável sempre, é tão grave que a gente tem que manter a suspeita ali ligada. Baixo limiar, como a gente diz. E quando o paciente dessatura, qual é a prioridade número 1? Primeira coisa, antes de qualquer coisa, antes de saber exatamente o que é, dá oxigênio. Tem que garantir que o oxigênio chegue nos tecidos. Isso é vital. Pensa se for um infarto silencioso, por exemplo. Depois que você estabilizou a oxigenação, aí sim, vamos investigar. Colhe a gasometria arterial para ver a hipóxia e o CO2, lembra da dica da hipocarbia na EP, e pede um raio-x de tórax para procurar pneumonia, atelectasia grande, essas coisas. Oxigênio primeiro, investigar depois. Perfeito. E para fechar essa nossa rodada de complicações, uma situação que exige calma e método. A ligação dizendo, doutora, o senhor Silva está difícil de acordar. Alteração do nível de consciência. Como é que a gente aborda? Dúvida, não pode hesitar. Intubação. Antes mesmo de saber a causa exata. Depois procurar sinal neurológico focado. Fraqueza de um lado só, olho desviado, que surgira um AVC. Mas atenção, só a consciência rebaixada sem outros sinais focais raramente é AVC sozinho. Tem que ver também se ele já não tinha algum problema neurológico antes, né? Outra coisa. Recebeu sedativo, analgésico opioide, às vezes uma dose pequena já derruba, principalmente idoso ou quem não está acostumado. E em idosos sempre lembrar do tal sundowning, aquela confusão que dá quando tira eles do ambiente deles, junta com o estresse do hospital, da cirurgia. E quais exames ajudam a investigar a causa dessa alteração de consciência? A investigação vai buscar as causas que a gente pode tratar, né? Gasometria arterial, de novo. Será que é hipóxia causando a confusão? ECG? Será um infarto? Raio-x de tórax, infecção pulmonar. E uma tomografia de crânio para ver se teve AVC ou sangramento. Lembrando que a tomo pode ser normal no começo de um AVC isquêmico, tá? E sangrar na cabeça só por causa da dose de prevenção de TVP é muito, muito raro. Nossa, fica muito claro que em todas essas situações, taquicardia, falta de ar, febre, hipóxia, confusão, a gente precisa raciocinar rápido, conectar os sintomas e ter informação confiável na mão, né?
Isso é verdade no dia a dia, no plantão, mas é mais crítico ainda para quem está se preparando para provas, para residência, não acha? Com certeza absoluta. Ter esse conhecimento bem organizado e saber como usar ele na hora H, sob pressão, isso faz toda a diferença. Reconhecer os padrões, saber o que pedir primeiro, o que fazer para estabilizar o paciente. Isso não vem só do estudo. Vem do treino com casos. E de ter acesso a um bom material, claro. E falando em preparação, em material de qualidade, para quem é estudante ou médico e está buscando justamente essa segurança, essa base sólida, vale muito a pena dar uma olhada no medicobe.com.br. É só entrar lá no site ou baixar o app. Gente, é o maior banco de questões do Brasil. Tem prova completa de tudo quanto é instituição, milhares de questões comentadas por especialistas, aqueles resumos direto ao ponto, aulas completas e até flashcards. Dá para revisar de onde estiver. Exato. Ferramentas assim que vão desde a teoria até a prática, o treino para a prova. São de um valor imenso. Ajudam a construir a confiança e a competência que a gente precisa. Então, depois dessa nossa conversa toda, se a gente fosse tirar as pérolas clínicas, as mensagens-chave da nossa fonte, para levar para a prática. Olha, acho que dá para destacar 2 lições bem importantes da fonte. Primeiro, a necessidade de agir antes de ter o diagnóstico fechado quando o risco é alto. O exemplo da alteração de consciência foi perfeito. Via aérea está ruim. Respiração comprometida. Intuba primeiro, estabiliza, depois você investiga a causa com calma. Proteger o paciente vem antes. E segundo, uma dica que vale ouro para a prova e para o dia a dia. Aquela combinação de hipóxia com hipocarbia, o CO2 baixo na gasometria arterial. Isso tem que acender uma luz vermelha para embolia pulmonar. Ótimo resumo. Então, hoje a gente navegou por esses desafios bem comuns e importantes do pós-operatório. Taquicardia, EP, infarto, febre, hipóxia, alteração de consciência. Focamos em como reconhecer e o que fazer primeiro. Fica claro que cuidar de um paciente no pós-operatório é complexo, né? Mas também mostra como ter um conhecimento bem estruturado, uma abordagem sistemática, ajuda a gente a encarar essas complicações com mais segurança. E para quem está ouvindo, fica uma reflexão final que surgiu aqui. A gente viu como coisas que parecem menores, tipo a dor mal controlada atrapalhando a respiração ou a mudança de ambiente deixando um idoso confuso, tem um impacto clínico enorme. Isso faz a gente pensar, né? O quanto de uma boa recuperação pós-operatória depende, claro, da cirurgia ter sido um sucesso, mas também dessa atenção aos detalhes, ao conforto, ao ambiente que a gente oferece para o paciente. Fica aí a provocação sobre o cuidado integral para a gente refletir.